Olá, bom dia, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Telejornal Comunicare. Fique com a gente e acompanhe as principais notícias de Curitiba e região. Confira os destaques do dia. A segurança instável e tarifas elevadas precarizam o transporte público em Curitiba. Novo ensino médio incentiva a busca por cursos pré-vestibulares. Projeto de melhoria da linha Inter 2 ainda preocupa moradores da Arthur Bernardes. Aumento do investimento em academias na capital destaca Paraná no segmento. Acompanhe também os destaques esportivos do Paraná. É agora no Jornal Comunicare. Curitiba enfrenta desafios no transporte público, com passagens de alto valor e problemas na segurança. Mesmo após as mudanças da nova prefeitura, a mobilidade urbana de Curitiba enfrenta críticas dos passageiros. A meia tarifa de domingo não ajuda quem depende do transporte público todos os dias, e que durante a semana o valor continua alto. Projetos como o VLT não saíram do papel e as ciclovias continuam desconectadas. Em relação aos estudantes, a meia tarifa para todos os alunos é um desejo da maioria que utiliza o ônibus como meio de transporte principal. Mais de 1 milhão de passageiros utilizam transporte público todos os dias na cidade. Mesmo assim, Curitiba possui uma das tarifas mais caras entre as capitais. O que se questiona não é apenas o valor da passagem, mas a criação da meia tarifa e melhorias em relação à segurança e à qualidade. A estudante Camille Fernandes, de 19 anos, utiliza o transporte público todos os dias e gostaria de melhorias nos preços. Pesa muito no bolso gastar R$ 12 todo dia, às vezes R$ 24, não, é mais assim, acho que pesa muito, acho que seria muito necessário. Luísa Diniz, estudante de jornalismo da PUC Paraná, comenta que um ônibus apenas para as mulheres durante a noite a deixaria mais segura. Eu adoraria que tivesse um vagão só para as mulheres, ainda mais que eu saí do meu estágio 7 horas da noite. Eu chego em casa 8 e pouco, é muito perigoso. O urbanista Juliano Geraldi conta quais políticas públicas podem ser implementadas para melhorar a qualidade do transporte público. O principal tipo de política pública que a gente pode ter para poder tornar o transporte mais acessível é o subsídio da tarifa, de forma que o usuário tenha uma tarifa mais facilitada, inclusive chegando a políticas de tarifa zero, ou seja, o transporte ser 100% subsidiado pela prefeitura e pelo governo do estado. Novo ensino médio tem movimentado os cursos pré-vestibulares. As salas estão lotadas de alunos que sonham com a universidade. Ingressar na faculdade é o sonho de muitos jovens, mas o que já era difícil se tornou quase impossível. Desde o ano de 2022, os estudantes tiveram que se adaptar ao novo modelo do ensino. O novo ensino médio tem transformado a maneira com que alunos estudam as matérias básicas da grade curricular, como história, geografia, física, química e filosofia, levando assim a um aumento da procura por cursinhos pré-vestibulares. A professora Franciele explica um pouco sobre o motivo do aumento da procura. Que com o novo ensino médio, vários conteúdos dentro das disciplinas estão sendo abordados de uma maneira mais superficial ou foram simplesmente abolidos do currículo. Como vestibular e Enem ainda não mudou para respeitar o novo ensino médio, os alunos acabam tendo que procurar cursinhos voluntários ou pagar cursinho, para poder aprender alguns conteúdos que eles não veem mais no colégio. Insegura com o novo método, Lana, aluna do 3º ano do ensino médio da rede estadual, destaca suas maiores dificuldades. Eu escolhi administração, técnica de administração, e como foi acrescentado umas 5 matérias novas, acabou que as matérias antigas da grade curricular, que já tinha antes, foi reduzida. Então a gente tinha 2 aulas por semana de física e cada matéria é dividida assim. Apesar de não ter feito seu ensino médio com a nova reformulação, Júlio diz que a concorrência aumenta cada vez mais e a cobrança também. Por isso, procurou um auxílio no cursinho. O cursinho tem me ajudado muito, principalmente me ajudando na minha base, que não foi construída da maneira adequada, digamos assim. Eu sou do meu ensino médio eu fiz no público, mas eu não consegui adquirir muitos conhecimentos. Apesar do conteúdo do ensino médio, que eu não peguei direito, tive que estudar, reestudar, para tentar passar numa faculdade federal, é bem complicado. Então o cursinho tem me ajudado muito, os professores, a equipe toda tem sido 100% presente do meu lado para poder chegar a alcançar meu objetivo, que é passar na federal. No próximo bloco, confira como o público jovem tem impulsionado o investimento em academias no Paraná.
Confira também como as obras da Arthur Bernardes ainda prejudicam os moradores da região. É a seguir no Telejornal Comunicare. As obras na Arthur Bernardes continuam interferindo a rotina de moradores da região e revoltando a comunidade local, com desvios de rota no trânsito e o desmatamento das árvores. O movimento SS Arthur Bernardes segue com força aqui nas ruas de Curitiba. É um projeto que vem acontecendo, promete entregar mais 2 novas faixas, de 2, então vai para 4 agora aqui no bairro do Santa Quitéria. Esse grupo de manifestantes, que é o SS Arthur Bernardes, foi criado em maio de 2024, com a intenção justamente de ter ali essa proximidade dos residentes aqui do bairro com a prefeitura, sobre o que atrapalha, enfim, aqui os moradores. Esse projeto, inicialmente, ele iria acontecer o desmatamento ali de 160 árvores e agora, com uma nova projeção, vai acontecer o desmatamento de 600 árvores. Então, justamente aí que o grupo entrou, ele vem tendo conversa ali com a prefeitura para tentar um tipo de nova compensação ali para os moradores aqui do bairro, do Santa Quitéria. Além do impacto que vem acontecendo para os moradores da região aqui da Arthur Bernardes com a nova reforma, esse impacto também é para os comerciantes, como conta a nossa entrevistada do Jornal Comunicare. Sim, quando inauguramos aqui, né, fomos muito bem recebidos pela vizinhança. E quando começou a obra, o meu faturamento ele caiu em 50% relacionado ao mês anterior e relacionado ao meu antigo local, né? A gente chegou a ficar ilhado, no mês de fevereiro, ficou totalmente fechada aqui a rua e os meus clientes relatavam que eles não vinham porque não tinha lugar para estacionar, porque eles tinham receio de estragar os carros, porque a obra estava afetando... Enfim, tava uma bagunça aqui na rua, né? E eles realmente deixaram de vir. Eu não sirvo mais almoço agora durante a semana, porque eu não tenho público. Não tenho, as pessoas não vêm. Realmente elas estão tentando algum ponto da cidade que talvez não esteja em obra. A previsão da obra era de 90 dias, está atrasada, e a gente não tem previsão de retorno. Deu uma melhorada agora, assim, que eles abriram uma entrada apenas aqui para a gente, aqui próximo ao comércio, mas não sei se a gente pode ter esperanças assim para os próximos meses de melhora. E agora estamos com Cauane Barbieri, que vai trazer mais informações sobre a previsão do tempo. Bom dia a todos. Hoje Curitiba tem manhã e tarde nubladas, com a mínima 12 e a máxima 18. À noite deve chover um pouco, com a temperatura variando 14 graus e com 1 milímetro de precipitação. A região metropolitana tem as máximas de 19 graus em Araucária, Campo Largo, Campo Magro, 18 graus em Almirante Tamandaré, Colombo, Pinhais, São José dos Pinhais e Fazenda Rio Grande, e em Piraquara 17 graus. Essa semana a capital não tem previsão de chuva. Amanhã, na terça-feira, a cidade continua nublada, com a mínima 14 e a máxima 17. Na quarta, o sol volta e as temperaturas aumentam. Quinta e sexta varia de 13 a 21 graus. Final de semana se mantém estável, com sábado tendo a máxima 22 e domingo 23. Volto para o estúdio. Muito obrigada pelas informações, Cauane. Agora, Curitiba impulsiona o alto investimento em academias e destaca o Brasil no setor fitness. A adesão em massa do público jovem é um dos principais fatores que contribuem para a expansão desse segmento. O setor brasileiro de academias movimenta até 8 bilhões de reais por ano, e o crescimento aproximado de 14% do segmento destaca globalmente o Brasil nesse setor. Já o Paraná é o estado com maior índice de crescimento desse setor, com um percentual acumulado de 133% entre 2019 e 2024, de acordo com o panorama do Fitness Brasil, baseado em dados da Confef e INEP. Com mais de 500 academias, Curitiba lidera no número de centros de atividade física no Paraná. Wagner, que é o sócio de uma academia inaugurada recentemente, pontuou os fatores que contribuem para a expansão do segmento. Nós temos, na nossa análise, são duas coisas bem características. A primeira delas é pós-pandemia, onde as pessoas estão cada vez mais preocupadas com a saúde. E o segundo ponto, obviamente, tem sempre a questão da autoimagem, né? Beleza, as pessoas preocupadas com a questão de estética, e que é outro mercado em grande eminência de crescimento no Brasil, mas no primeiro ponto saúde e no segundo bem-estar
fica só autoimagem. De acordo com uma pesquisa britânica do The Gym Group, 53% dos jovens aumentaram os gastos com aplicativos fitness no último ano. O estudante de educação física Gabriel, que treina há 5 anos, relata que mais jovens passaram a frequentar o ambiente. A atividade física, ela está crescendo por conta de alguns empreendedores aí, ou até alguns influencers que estão trazendo, como alguns das altas aí, estão trazendo aí para motivar a garotada ou até os mais velhos a voltar à academia. Para a nova geração, saúde é prioridade, e as academias deixaram de ser apenas espaços de treino, tornando-se verdadeiros pontos de encontro e cuidado com o corpo e a mente. No próximo bloco, você vai poder conferir os principais destaques do nosso giro esportivo. E mais, corrida de rua volta a se popularizar entre públicos de todas as idades, priorizando saúde física ao ar livre. É daqui a pouco no Jornal Comunicare. Quem frequenta os parques de Curitiba com certeza já se apaixonou pelas famosas capivaras. Mas este animal característico da cidade pode apresentar riscos para a saúde. As capivaras se tornaram um símbolo para a cidade de Curitiba, mas além da beleza, existem alguns aspectos necessários para serem relembrados, para que haja uma vivência tranquila para esses animais e para todos que desejam admirá-las. As capivaras são agentes transmissoras do carrapato estrela, causadores da febre maculosa. Com a chegada do outono, é importante redobrar os cuidados com os animais, principalmente os passeios, que possa haver o contato direto com os animais contaminados. A turista Luísa Nogueira nos conta as medidas preventivas que viu pelo parque. Você sabe que as capivaras elas são animais que podem transmitir doenças, principalmente agora nessa época? Não, eu não sabia. Inclusive, eu vi aqui no parque, né, que tem algumas placas dizendo que tem 2 metros para pedir afastamento, mas eu não conhecia a doença. Já o estudante Luca Carvalho fala sobre o símbolo do parque. Elas representam bem o parque, uma ótima atração turística para as pessoas virem aqui e assisti-las. Conviver com a natureza em plena cidade é um privilégio e também uma responsabilidade. As capivaras continuam sendo as queridinhas do Parque Barigui, mas a regra é clara: carinho só de longe. A especialista Valéria Natasha Teixeira explica um pouco mais sobre a doença. A febre maculosa, ela é então uma doença causada por um micro-organismo do gênero Rickettsia, e essa Rickettsia ela é transmitida pelos carrapatos, tanto para pessoas como para animais. Tanto os animais como as pessoas acabam tendo os mesmos sintomas e sentem mais ou menos as mesmas coisas, que pode ser desde uma febrinha, um mal-estar, algo bem suave que fica bem difícil de identificar, até coisas que vão sendo mais graves, como vômito, um mal-estar que vai ficando mais generalizado, e o que mais se vê são as manchas vermelhas na pele. Existem vários modelos de lesões, mas muito mais visíveis nas pessoas do que nos próprios animais. As corridas de rua vêm se popularizando ao longo dos anos, como uma forma de praticar atividade física simples e prazerosa. A cidade de Curitiba se destacou com a Maratona de Curitiba, que figurou na lista das 150 melhores maratonas do mundo. A corrida de rua é uma fórmula acessível e popular para praticar um esporte, sendo muito benéfico para a sua saúde, como fortalecimento muscular e resistência, além de poder ser praticado em qualquer lugar, em qualquer momento. Segundo a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, a participação nas corridas de rua de Curitiba aumentou 61% entre 2016 e 2023. Aqui com o Gabriel, tudo bem? Tudo bem. Você começou a correr quando? Há uma semaninha só. Entrei nessa vibe de corrida, do mundo fitness, então uma semana eu tô correndo. E por que você decidiu começar a correr? Boa. Basicamente, os amigos meus colocaram num grupo de WhatsApp e falaram: se você não correr 2 vezes a semana pelo menos, tem que pagar R$30 de caixinha. Então a gente começou nesse hábito fitness aí, então agora eu tô começando a correr, por causa dos amigos. E você já sente alguns benefícios para a tua qualidade de vida? Não, total. Hoje, por exemplo, eu tô correndo de tarde, mas eu costumo correr de manhã. Quando eu corro, eu percebo que eu tenho muito mais ânimo para fazer minha atividade, no trabalho, na faculdade. Então eu percebo sim. E esse incentivo com os seus amigos, você sente que ajuda na sua corrida? 100%, né? Porque a gente fica compartilhando nossos resultados, a gente também é iniciante, estamos melhorando cada dia, então isso vai motivando muito.
Além disso, Curitiba marcou a posição 154 na melhor maratona do mundo e em terceiro lugar nas nacionais, ficando apenas atrás de Rio de Janeiro e Porto Alegre. Estou aqui com o Carlos, tudo bem? Tudo bom? Você corre há quanto tempo, Carlos? 20 anos aproximadamente. E por que você decidiu começar a fazer esse esporte? Na verdade, por gostar do esporte e por questão de saúde também. Então, acho que é muito importante, ainda mais quando a gente passa dos 40, manter um condicionamento físico adequado. E o que você faz para se manter ativa nesse esporte e a nunca desistir? A corrida é muito cabeça, então trabalhar muito a mente para conseguir correr corridas maiores, distâncias maiores. E você sente que isso melhorou a sua qualidade de vida? Com certeza, a questão tanto no trabalho, no aspecto pessoal, faz toda a diferença. Então, aconselho quem não corre, vir aqui para o parque correr. As corridas de rua ganharam popularidade em 2020 durante a pandemia, pois as pessoas buscavam esportes ao ar livre de maneira segura e que mesmo assim fosse prazerosa para poder sair de casa. Estamos agora com Beatriz Carpes, que traz mais informações sobre os destaques esportivos da semana. Beatriz? Bom dia a todos. Agora a gente traz os resultados dos times paranaenses na 7ª rodada da 2ª divisão do Brasileirão. Os times da capital tiveram jogos decepcionantes. O Atlético Paranaense empatou em 1-1 na Liga Arena contra o Chapecoense, na última quinta-feira. Walter Clar marcou para o time catarinense e Juliano buscou o empate aos 55 do segundo tempo. Com esse resultado, o time engatou sua pior sequência no ano, sem vencer há 4 jogos. O Atlético está vivendo uma novela em busca de um novo técnico, após demitir Maurício Barbieri. Quem comanda o time no momento é o interino João Correia. Já o Coritiba perdeu para o Goiás fora de casa. O jogo terminou em 1-0 com gol de Rafael Gava. O time foi comandado pelo auxiliar técnico Denis Ivamura, por conta da suspensão do técnico Mozart. O comandante do time admitiu que o elenco sofreu para sair da defesa e não se encontrou ofensivamente. Já o Operário ganhou no sufoco contra o Cuiabá. O time de Ponta Grossa abriu 2-0 no primeiro tempo, com gols de Boquilia e Daniel Amorim. O Cuiabá buscou o empate com Max e Edu, porém, aos 52 minutos do segundo tempo, Ademilson garantiu a vitória do Fantasma e tirou a invencibilidade do time matogrossense. Com esses resultados, os 3 times do Paraná estão empatados em 8º, 9º e 10º lugar na tabela, com 10 pontos e terão que correr atrás do prejuízo caso quiserem voltar à elite do futebol brasileiro. A 8ª rodada promete mais emoções, com o Atlético enfrentando o Vila Nova fora de casa, o Curitiba recebendo o América Mineiro no Couto Pereira e o Operário jogando em casa contra o Botafogo de São Paulo. Fique ligado para mais atualizações sobre o desempenho dos nossos representantes paranaenses na Série B. Muito obrigada pelas informações, Beatriz. Agora, saindo do futebol e migrando para o MMA, a noite do último sábado, dia 10, foi uma noite difícil para os atletas que representavam o Paraná no UFC 315. A atleta natural de Umuarama e ex-campeã do peso palha feminino Jéssica Batistaca Andrade foi finalizada pela canadense Jasmine Jasudavicius no segundo round da luta. Já o atleta nascido na Paraíba e representante de Curitiba no evento, Bruno Silva Blindado, foi nocauteado no primeiro assalto e sofreu a sua 5ª derrota consecutiva na organização. Por conta desse histórico de derrotas, o futuro do atleta dentro do UFC, infelizmente, continua incerto. Durante a semana, o centro de Curitiba é correria, movimento e rotina. Mas no domingo, tudo desacelera, ruas esvaziam e o silêncio revela outro lado da cidade. Cheio de história, memórias e pequenas belezas escondidas. Vamos agora redescobrir esse centro que, mesmo quieto, continua vivo. Silêncio, portas fechadas e ruas praticamente desertas. No domingo, o cenário de Curitiba muda completamente. Durante a semana, é um vai e vem de pessoas e carros com pressa de quem trabalha. No domingo, ele tira um suspiro e se torna um sossego. Ruas se silenciam, pessoas desaparecem. Muita gente evita até passar por aqui. Afinal, domingo é dia de casa, descanso e família. Geralmente, final de semana, no domingo pela manhã, é bem pouco movimentado, não tem movimento nenhum quase. Em meio a tantas lojas fechadas, uma se mantém aberta, oferecendo café e conversa. E sozinha em um banco
observando a cidade, uma senhora vê o leve movimento do centro. Mas um novo projeto tem buscado mudar esse cenário. A partir de abril, cada último domingo do mês, acontecerá o Domingo no Centro. O Domingo no Centro é um convite à população para ocupar 4 quadras da rua Emiliano Perneta com atividades de arte, cultura e convivência. E quando tem evento da prefeitura, você sente que enche mais? Com certeza anima, vem muitas pessoas, o comércio também abre, fica bem legal. Você acha que além de movimentar o bairro, também movimenta a economia dos comércios? Com certeza, é a hora do comerciante ganhar uma graninha a mais, né? Domingo no Centro nos abre a uma outra e nova possibilidade, a de viver a cidade com mais calma, olhando cada lugar e prestando atenção nos detalhes que passam despercebidos durante a semana corrida. Por enquanto, o próximo encontro do Domingo no Centro vai demorar um pouco, só no dia 24. Até lá, o centro volta ao seu silêncio de sempre, mas talvez agora esse silêncio seja apenas uma pausa antes da próxima ocupação. O Jornal Comunicare vai ficando por aqui, mas você pode continuar acompanhando as produções dos estudantes do curso de jornalismo da PUC Paraná pelo nosso portal. Muito obrigada pela companhia e audiência. Até a próxima!